Salve, salve galera! Vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje nós vamos falar sobre a banca CEPROD. É uma banca que fez pouquíssimas provas, então nós temos pouquíssimas referências, né? Então, por exemplo, o que eu encontrei de questão foi sobre esses assuntos aí, que estão aqui na frente. É uma banca que trabalha lá mais para o Nordeste, né? Pelo que eu percebi de todas as provas que eu vi, certo? Eu acho que eu vi todas. Eles trabalham basicamente Bahia e Sergipe, né? Então a galera do Nordeste, muita gente me pediu, né? Algumas questões, algumas provas são antigas, acho que novas, só tem uma de 2022. Enfim, o que eu consegui encontrar está aqui. Alguns assuntos eu não encontrei. Por exemplo, questão de regência, não encontrei. Questão de colocação pronominal, também não encontrei. São assuntos que eu devo deixar de estudar? Óbvio que não. Conjunção, todo mundo cobra. Não encontrei nenhuma questão de conjunção. Nenhuma. Estranhíssimo. Tá? Vou deixar de estudar conjunção se eu precisar fazer uma prova? De jeito nenhum. Então, antes de mais nada, eu falo, quem quiser fazer concurso não se restrinja somente a esses assuntos que foram cobrados. Agora, por exemplo, eu gosto muito da parte de flexão verbal. Conjugação de verbo, imperativo, identificação de tempo verbal. Eu gosto muito. Gosto de questão de análise morfossintática. E às vezes até misturado com interpretação de texto. Aliás, as questões de interpretação são simplórias. E assim, é até curioso que eles botam um texto para o candidato ler. E muitas provas, repare isso, eles não extraem nenhuma questão de interpretação de texto. O texto está lá, aí eles vão tecendo comentários morfossintáticos. O que aparece na linha 5 funciona, é um pronome relativo. Já o que aparece na linha 8 é uma conjunção integrante. Certo? Então ele vai fazendo comentários. Aí numa das opções ele faz de interpretação, às vezes não. Então há provas inteiras em que há texto, mas não há questão nenhuma de interpretação. Eu trouxe uma questão que mistura interpretação com morfossintaxe, que enfim, é o que eles apresentam em uma coisa assim bastante simples, bastante simplória. Tá muita questão de ortografia, muita questão de ortografia, inclusive sobre a nova ortografia, o emprego das regras de acentuação que foram alteradas com a nova ortografia. Então, é um assunto que você deve olhar. Crase eles gostam também, pontuação, concordância, certo? Em análise morfossintática eles querem que você identifique classes gramaticais, funções sintáticas, classificação de orações, enfim. O perfil é mais ou menos esse. Tá? Do que eu encontrei, eu li acho que umas 10 provas por aí. E vamos lá. Eu trouxe, se não me engano, 11 questões para nós analisarmos, para mostrar que vocês tenham mais ou menos ideia de como eles cobram as questões. Então vamos para a análise dessas questões agora. Aqui nós temos um texto muito legal de Chico Buarque falando sobre televisão. O homem da rua fica só por teimosia, não encontra companhia, mas para casa não vai não. Olha lá, ele é o homem da rua, ele gosta de ficar na rua por causa da companhia. Mas ele não encontra companhia. Mas também para casa ele não vai. Por que ele não vai? Porque em casa a roda já mudou. Que a moda muda. A roda agora é triste. A roda é muda. As pessoas não conversam. Por quê? Porque as pessoas estão em volta lá da televisão. Então ele quer interagir com as pessoas não interagem. A roda é muda. Porque estão todos em volta da televisão. E a mesma coisa acontece com a galera da rua. A galera da rua não está mais na rua. A companhia dele não está mais na rua. Está todo mundo em casa. Por quê? Tanto é que a segunda estrofe fala sobre isso. O homem da rua com seu tamborim calado. O tamborim não está, não, aquele cara da rua que é o festeiro. Né? Enfim. Ele não encontra mais companhia, porque também o cara não vai tocar tamborim para quem? Tem mais ninguém ali. Já pode esperar sentado. Sua escola não vem não. A galera dele não vem não.
A sua gente está aprendendo humildemente um batuque diferente que vem lá da televisão. Ou seja, até mesmo a galera da noite lá, a galera, os companheiros de cachaça, certo? Não estão lá fazendo companhia para ele porque estão diante da televisão. Então, olha lá, aí você tem uma questão que mistura gramática com interpretação de texto, faz um reteteto, tá? Só, tá? E é bem a cara do que nós encontramos. A letra A. Aponta a televisão como elemento de congregação das pessoas. Não, as pessoas ficam até em volta da televisão, mas não congrega. Né? Porque elas não interagem, elas não conversam, a roda é muda. Né? Ele fala isso bem, deixa isso bem claro. Em casa a roda já mudou. A roda é triste. Por quê? Porque a roda é muda. As pessoas que estão em volta, elas ficam mudas. Então não congregam. Muito pelo contrário, as pessoas até estão ali. Mas para casa não vai não, a conjunção mais introduz sujeito. Não, a conjunção mais introduz uma oração adversativa. A conjunção integrante pode introduzir uma oração subordinada substantiva subjetiva. Por exemplo, é importante que vocês estudem. É importante isso. Eu substituí a oração inteira pela palavra isso. Isso é importante, isso é sujeito. Certo? Esse termo que introduz as orações substantivas é uma conjunção integrante. A conjunção integrante pode introduzir uma oração subjetiva. No caso aqui é uma oração subjetiva. Por quê? Porque o pronome isso está exercendo a função de sujeito, mas pode introduzir uma oração objetiva direta, pode introduzir uma oração predicativa. Eu dei um exemplo em que a conjunção integrante que introduz uma oração subordinada substantiva, ou seja, essa conjunção integrante que introduz uma oração subordinada que exerce a função de sujeito. Tá? A oração exerce a função de sujeito, então esse que introduz o sujeito, mas não é o caso do mais. O mais introduz uma oração coordenada adversativa, ela é totalmente independente da outra oração. A oração subordinada é uma função sintática da principal. Uma oração coordenada não tem relação sintática com a outra oração. A roda é muda. Olha lá, eu tenho o verbo ser, que é o verbo de ligação, que liga o sujeito, a roda, ao elemento que qualifica o sujeito. Muda qualifica o sujeito roda. Isso aqui é um predicativo. É um predicativo do sujeito roda. Está qualificando o termo moda e o termo roda. E o termo roda desempenha a função de sujeito. Então esse termo é um predicativo de quem? Do sujeito à roda. É essa a resposta. Você vê, é uma questão que mistura interpretação com gramática. A letra D é totalmente interpretativa. Defende a ideia de que a televisão é necessária para que as pessoas possam ficar em casa, reunidas. Não, muito pelo contrário, as pessoas não defendem essa ideia. O texto é muito mais crítico à televisão do que qualquer outra coisa. Né? Que as pessoas deixam de interagir, deixam de conversar por causa da televisão. O homem em questão tem saudade de casa. Não, ele tem saudade de ficar na rua com os amigos. Ele é cara da noite, tá? Mas é impedido de voltar porque não gosta de conversar sobre televisão? Não, ele gosta de conversar, muito pelo contrário, ele gosta de conversar sobre qualquer coisa. O problema é que quando ele volta para casa ninguém está conversando. A roda é muda. A roda é muda, não há conversa. Então, resposta letra C. Legal? Maravilha. Vamos lá. Aponte a alternativa em que todas as palavras devem ser grafadas com a letra que está entre parênteses. Então, todas têm que ser escritas com G. Tá, tudo bem. Gesto é com G. Falange é com G. Mas genipapo não. Genipapo é com J. Aliás, todas as palavras, tá com dúvida se é com G ou com J. Se for palavra de origem tupi, é com J. Beleza? Oxalá é com X. Xingar é com X. Lagartixa é com X. Beleza, já chegamos à resposta. Letra B de bola. O CH, a gente já pode eliminar a letra C, porque olha lá. Mexer é com X. Cheirar é com CH, beleza. Chumbo com CH. Mas por causa da primeira palavra,
Barcaça é com cedilha, beleza. Caçula é com cedilha, mas extenso e extensão são com S. Aliás, uma coisa interessante sobre essa palavra, extenso e extensão. Extensão é com S, né? Extenso também. Agora, uma coisa curiosa é que essas duas palavras, né, o substantivo extensão e o adjetivo extenso, vem do verbo estender. E o que é mais interessante é o seguinte, olha lá, olha a letrinha aqui. Estender aqui no início é com S, extenso e extensão são com X. Isso é extremamente interessante. Então, tranquilo? Gravidezes é com Z. Aliás, é a gravidez, no plural gravidezes. Grandeza é com Z, mas marquesa é com S. Existe um macete que funciona muito bem, digamos que 95% ou até um pouco mais, funciona. Se você conseguir completar a frase ela é com S. Ela é marquesa, S, beleza. Se você não conseguir completar, é com Z. Ela é grandeza? Não, ela é grande. Tá? No caso, a palavra gravidezes no plural, vem de gravidez. Certo? Você falaria ela é gravidez? Não, ela é grávida, né? Então, você não consegue, se você não consegue encaixar ele é, ela é, certo? É com Z. Se você conseguir encaixar, é com S. Tá? Então, por exemplo, chinês. Ele é chinês. Funcionou? Funcionou. Ela é chinesa. Funcionou? Funcionou. Agora, altivez. Ele é altivez. Funciona? Não, então com Z. Então, funcionou. Se você conseguiu completar ele é, ela é, S. Não conseguiu, Z. Questão número 4. Questãozinha de crase. Dentre as alternativas a seguir, aponte a única que não ocorre crase. Cara, eu vou à Fortaleza. É um verbo que indica ideia de movimento, de locomoção. Certo? Se eu vou à Fortaleza, eu posso estar em qualquer lugar do cosmos, menos em Fortaleza. Certo? Então, eu estou me deslocando para lá. Aplique ou voltar ou estar. Por exemplo, estar. Se aparecer em, tá? Se aparecer em, não leva a crase. Então, não leva. Se aparecer na, leva a crase. Eu estou na Fortaleza ou estou em Fortaleza? Eu estou em. Se é em Fortaleza, não há crase. Mesma coisa, eu volto de Fortaleza. Não há crase. Então, se não há crase, ele quer a opção em que não ocorre crase, não ocorre crase aqui. Tenho que entregar os documentos à diretora. Quem entrega alguma coisa a alguém, a preposição a existe, e eu tenho preposição a mais o artigo a de a diretora. Quando eu substituo diretora por diretor, fica a preposição a mais o artigo o de ao diretor. Então, se eu passo de a para ao, é porque aqui tem que haver crase mesmo. Eu vou à Bahia, novamente aquela ideia de locomoção. Eu vou à Bahia, eu estou na Bahia. Na Bahia, se é na, crase. Meu diretor fez tudo às pressas. Às pressas é uma locução adverbial feminina. Certo? Eu posso substituir por aos prantos. Não, significa a mesma coisa, Rosenthal? Não, lógico que não. Tá, aos prantos, chorando e tal, mas ambos são adjuntos, são locuções adverbiais. A diferença é que as pressas é uma locução adverbial feminina. De um modo, é o modo como ele fez as pressas. E aos prantos também é uma locução adverbial, só que uma locução adverbial masculina. E na masculina tem o aos, na feminina, as com crase. Falarei as que quiserem me ouvir. Falarei as. Gente, eu só posso colocar crase antes do que se houver um termo implícito entre o as e o que. Por exemplo, falarei às pessoas que quiserem me ouvir. Então, existe o termo implícito entre o as e o que? Existe. Tá, aí ficaria, falarei às pessoas que quiserem me ouvir. Falarei aos homens que quiserem me ouvir. Um outro caminho, também que funciona perfeitamente, tá? Tem gente que até prefere, só existe a possibilidade de usar crase antes do que se eu substituir esse as por aquelas. Tanto faz o caminho, tá? Então, falarei aquelas que quiserem me ouvir, certo? Mas para que haja crase
no as, tem que haver crase no aquelas também. Falarei aquelas, falarei a essas que quiserem me ouvir. Como apareceu a preposição a antes de essas, aquelas leva a crase e o as leva a crase. Você pode escolher o caminho. Quando funciona um caminho, funciona o outro. Tá legal? Então, quando funciona um caminho, que é a palavra implícita, funciona também a substituição do as por aquelas. Mas se você substituir o as por aquelas, você tem que ver se o aquelas leva a crase. O aquelas levando crase, o as também vai levar. Beleza? Maravilha. Essa questão número 4 é uma questão de pontuação muito maliciosa. Muito. Muito maliciosa. Por quê? Eu vou explicar. Tem duas alternativas muito interessantes para nós debatermos. As opções D e E. Ontem à tarde, isso aqui é adjunto adverbial de tempo. Na minha casa, adjunto adverbial de lugar. Então, ele pede para isolar o aposto. Não isola o aposto. Eu acho que de todas as questões que eu vi de pontuação, essa aqui é a mais interessante e a mais maliciosa dessa banca. Conte um pouco dessa história para nós, meninas. Isso aqui é vocativo. Eu estou falando direto com a pessoa, chamando a pessoa por menina. Menina, conte um pouco de sua história. Tá? Então, o vocativo é um tipo de chamamento. Você pode chamar pelo nome da pessoa, pelo apelido, ou simplesmente menina, garota, vem cá. Então, está isolando o vocativo. Aqui eu estou separando as duas orações. A oração coordenada assindética da oração coordenada assindética adversativa. Então, está separando orações. Orações coordenadas. Beleza? Bom, sobraram as alternativas D e E. E aí é que entra a maldade. Porque ele fala em aposto. Tenho 3 momentos. 2 pontos. A entrada, a saída e o final. Isso aqui é um aposto enumerativo. Tá? Ele enumera quais são os 3 momentos. Primeiro momento é a entrada, o primeiro momento é a entrada, o segundo momento é a saída e o terceiro momento o final. E o elemento seguinte, dentro da casa de praia, lugar onde ficam todos os meus segredos, isso aqui também é um aposto. Isso aqui é um aposto explicativo. Um aposto que esclarece algo sobre a casa de praia. Tá legal? São 2 casos de aposto. Esta vírgula aqui separa o primeiro elemento, o primeiro aposto, do segundo aposto. E esse aqui isola totalmente o aposto. E aí? É uma questão que poderia até pintar o recurso. Poderia sim. A resposta é letra E. Por que não poderia ser letra D? Se fosse em outra alternativa, em outra questão, até poderia ser. Mas como eu tenho as duas, esse aposto aqui é um aposto, a finalidade da vírgula, a finalidade das vírgulas, da primeira e da segunda vírgula, são para isolar realmente um aposto que explica algo relativo à casa de praia. A função dessa vírgula aqui é para isolar 2 núcleos de aposto, sim. Mas na realidade é para isolar qualquer enumeração de função sintática. Coincidiu de ser um aposto, mas poderia ser se eu dissesse: comprei laranja. Então, vou abrir espaço aqui. Então, comprei laranja, banana, pera e limão. Quem compra alguma coisa. Laranja é objeto direto. Quem compra alguma coisa. Banana é objeto direto. Quem compra alguma coisa. Pera é objeto direto. Quem compra alguma coisa. Limão é objeto direto. Ou seja, a vírgula tem a mesma finalidade que essa aqui, que é separar elementos com a mesma função sintática, tá? Que participam de uma enumeração. Da mesma maneira que eu estou enumerando, a finalidade não é isolar um aposto, é enumerar elementos que têm a mesma função sintática. No caso aqui são casos de aposto, mas poderiam ser objetos diretos, poderiam ser sujeitos. Eu, João, Paulo, Pedro, Ricardo,
Fomos ao Maracanã. Eu, vírgula, João, vírgula, Pedro, vírgula, Ricardo, vírgula, fomos ao Maracanã. As vírgulas separam elementos com a mesma função sintática. No caso, aí seria o sujeito. Então, na letra D, não é que a vírgula esteja separando apostos. Eles acabam, coincidentemente, sendo apostos. Porque ele está explicando, está enumerando quais são esses momentos. Mas a finalidade dessas vírgulas é separar elementos de uma enumeração, que no caso, elementos que tenham a mesma função sintática, independentemente da função sintática que tiverem. Na letra E, não. É para isolar um caso de aposto, um elemento que tenha uma função de explicar, de esclarecer algo relacionado a um termo anterior. Mas mesmo assim, uma questão que eu acho muito maliciosa e que eu acho que, olha, tá, poderia gerar um bom recurso. Se iria ganhar ou não, não sei. É uma questão bem bolada, ela é bem bolada, ela é maliciosa e é um pouco discutível. Marque a alternativa com o verbo da terceira conjugação, que primeiro você teria que ser verbo de terceira conjugação. Qual o verbo de terceira conjugação? São os verbos terminados em R. Partir, conseguir. Tá legal? Então a primeira coisa que tem que vir à mente de vocês é isso. Com o verbo de terceira conjugação, são aqueles verbos terminados em R. Próprio ir. Partir, conseguir, abrir, admitir e assim vai. Isso aqui é esquecer, é segunda, já não me interessa. Faça, segunda conjugação, verbo fazer, terminado em R, também não me interessa. Aí, vá é o verbo ir. Descubra é o verbo descobrir. Conseguem é o verbo conseguir. Então, esses três últimos verbos são verbos de terceira conjugação. Beleza, então a letra A e a letra B você já elimina. Só que ele quer um verbo no presente cativo. Vá é Maria quer que eu vá, que tu vás, que ele vá. Descubra também, Maria quer que eu descubra, descubras, descubra. Essas duas formas verbais, vá e descubra, estão no presente, mas estão no presente do subjuntivo. Cara, identificação é identificação de tempo verbal. Conseguem, eu consigo, tu consegues, ele consegue, conseguimos, conseguis, conseguem. Aí sim, isso aqui é o presente do indicativo. Agora, de qualquer forma, mesmo que você não se atentasse a esse detalhe da terceira conjugação, esqueça e faça também no tono presente. Não estou no modo indicativo. Maria quer que eu esqueça, também é presente subjuntivo. Maria quer que eu faça, presente subjuntivo. Então, o único que está no presente indicativo é a letra E. Tá? Então, mesmo que você não se atentasse ao detalhe do enunciado, tá? De qualquer forma, A e B você eliminaria da mesma maneira. Seria uma maldade enorme, por exemplo, se ele colocasse, por exemplo, na letra E, fazem. Porque fazem estaria no presente cativo. Mas, como ele está pedindo um verbo de terceira conjugação, o verbo fazer é de segunda. Aí seria uma cretinice muito maior. Você vê como é que eles gostam de questão de flexão verbal. Questão anterior de identificação de tempo verbal. E agora de imperativo. Então você já sabe que é um assunto que você tem que estudar. Imperativo. E o imperativo negativo, ele vem todo do presente subjuntivo. Até aproveitando, aliás, é um assunto que eles gostam, né? Presente subjuntivo. Qual é o macete para flexionar um verbo no presente subjuntivo? Maria quer que. Maria quer que. Aí, olha lá, ele quer a segunda pessoa do plural. Lembrando que o imperativo negativo se deriva integralmente do presente subjuntivo. Integralmente. Integralmente. Totalmente do presente subjuntivo. Se você souber flexionar o verbo no presente subjuntivo, você vai saber conjugar o verbo no presente indicativo. E aí entra o macete. Verbo descobrir. Maria quer que eu descubra. Qual é a última letra? Letra A. Cara, essa letra A que aqui aparece tem que ir até o fim. Maria quer que tu descubras. Maria quer que ele descubra. Maria quer que nós descubramos. Ai, Rosentão é muito feio. Sim, é feio, mas está correto. Maria quer que vós descubrais. Não descubrais vós.
letra A, que é a resposta, segunda pessoa do plural. Maria quer que eles descubram, não descubram eles, não descubram vocês. Então, resposta letra A. Olha lá como é que eles gostam de questão de sintaxe. Que eu falei, muita questão de análise morfossintática. Após a leitura do excerto a seguir, aponte a alternativa que apresenta um predicativo do objeto. É isso, ele quer identificar um predicativo do objeto. Então vamos lá. Letra A. Camila, que já tinha feito um curso de interpretação para a televisão. Vamos ver, para a televisão. Beleza? Então, para interpretação para a televisão. Para a televisão complementa a ideia da palavra interpretação. Interpretação para a televisão. Complementa a ideia de um nome. Isso aqui é um complemento nominal. Que é complemento nominal. Camila, que já tinha feito isso e que o achou insuportável, Camila irá trabalhar fazendo novelas. Camila irá trabalhar fazendo novelas. Então, Camila é sujeito do verbo ir. Imagina que em vez de Camila fosse Camila e Maria. Camila e Maria irão trabalhar fazendo novelas. Você vê que o verbo vai para o plural concordando com o sujeito. Elas irão trabalhar fazendo novela. Então, Camila é sujeito do verbo ir. Tá legal? Interpretação. É um curso de interpretação. De interpretação tipifica. Não é um curso qualquer, não é um curso de inglês. É um curso de interpretação. Você pode até transformar em curso interpretativo. Você vê a função adjetiva dele. Isso aqui é um adjunto adnominal. Bom, vou pular rapidamente a letra D. Irá trabalhar fazendo novelas. Quem faz, faz alguma coisa. Novelas é objeto direto. Novelas é objeto direto. Bom, agora só sobrou a resposta que é a letra D, que é insuportável. O que é insuportável? É um predicativo, é uma qualidade. Ela, Camila, achou. Esse O aqui está fazendo referência a curso, né? Camila, que já tinha feito um curso de interpretação e que o achou interpretável. Então, Camila achou. Esse pronome oblíquo está fazendo referência a curso. Achou o curso insuportável. Quem acha, acha alguma coisa. Olha lá. Ela achou o quê? O curso. O curso está completando a ideia do verbo achar sem preposição. Isso aqui é um objeto direto. Qualifica. Então, aliás, é a função. Os pronomes oblíquos ou a, os, as desempenham a função de objeto direto. Então, este pronome oblíquo aqui é um objeto direto. Tá? Então, essa é a função sintática natural desses pronomes oblíquos, ou a, os, as. E vem cá, quem é insuportável? É a Camila? Não. A Camila achou esse curso insuportável. Ou seja, insuportável está qualificando o curso. Curso não é objeto direto? Não é um comentário sobre o curso? Então isso aqui é um predicativo. Só que é um predicativo de quem? Do sujeito Camila? Não. Não é a Camila que é insuportável. Quem é insuportável é o curso, que a gente já viu que desempenha a função de objeto direto. Então, é um insuportável, é um predicativo do objeto curso, que está sendo representado pelo pronome oblíquo o. Então, o predicativo do objeto aparece aqui na letra D de dado. Questão número 8. Como eu falei para vocês, é uma banca, gente, que gosta muito de questão de ortografia. Muito. Então, olha lá. Tomando como referência o novo acordo ortográfico, aponte a alternativa em que as palavras estão acentuadas incorretamente ou em que há ausência de acento. Bom, enfim, a palavra incorreta, errada. Jiboia perdeu o acento. Por quê? Esse ditongo aberto e tônico oi ou ditongo aberto e tônico ei, eles continuaram com acento quando a sílaba tônica é a última. Certo? Então, por exemplo, herói continua com acento. Por quê? Porque a sílaba tônica é oi.
Agora, heróico, perdeu o acento. Por quê? Porque agora a sílaba tônica é co. Mesma coisa, jiboia, depois do oi ainda tem o a. Ideia, tá? Depois do ei ainda tem o a. Perdeu o acento. Beleza? Se fosse menestrés, tá? Que o ditongo aberto e tônico ei, tá no fim, continua com acento. Parabéns. Oxítono terminado em ens. Então todas as palavras estão corretas. Cipó, oxítono terminado em o. Acento. Maracatu e tatu, os oxítonos terminados em u não levavam antes da mudança ortográfica e continuam não levando. Perfeito. Espermatozoide. Vem cá, oi, tá no final da oi? Não, não tá no final. Ainda tem uma última sílaba, de. O oi não tá no final da palavra, como tá herói. Então esse acento aqui tá errado. Aracaju, oxítono terminado em u não leva acento. Então nós temos dois erros aqui. É essa a resposta. E enjoo. Correto. Antes da nova ortografia, tinha acento. Com a mudança, perdeu acento. Mas nós temos aqui duas palavras com erros de ortografia. Cérebro e trânsito são proparoxítonos. Todos os proparoxítonos são acentuados. E hífen é paroxítono terminado em N. N de nariz, acento. Saúde. Tá? O U está isolado numa sílaba. Essa sílaba não é a primeira. Acento. Regra dos hiatos. Servo não leva acento. Perfeito. E atômico é proparoxítono. Perfeito. Então a única que apresenta erro é a letra C. Tem dois erros aí. Legal? Questão número 9. A criança que lê, a criança a qual lê, esse aqui é um pronome relativo. Se é um pronome relativo, introduz uma oração subordinada adjetiva. Todo pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva. Como a oração subordinada adjetiva não está isolada por vírgulas, travessões ou parênteses, trata-se de uma oração subordinada adjetiva restritiva. Então, questão número 9, letra A. Questão número 10, outra questão bastante interessante. O não, acrescenta um motivo a mais para o sujeito virar o leitor. A palavra não nesta oração sofre um processo de que o não geralmente é um advérbio, mas a presença deste artigo faz com que esse termo, que normalmente é um advérbio, esteja o quê? Substantivado. Ele foi transformado num substantivo. Então ele passa por um processo de substantivação. Não, geralmente é um advérbio, mas justamente pela presença do não. Inclusive o não aqui está exercendo até a função de sujeito do verbo acrescentar. Tá? Então o não, que geralmente é um advérbio, ele está funcionando como substantivo. Então ele sofre um processo de quê? Substantivação, sobretudo pela presença do artigo, que o transforma, que passa a determinar esse termo. Tá? Então o não aí é um substantivo. E a última questãozinha é uma questão de concordância. Sim, a leitura deveria ser proibida. Tal frase evidencia um estudo de concordância nominal. A leitura proibida. Tem um artigo, certo? Quando eu tenho um artigo, aqui o verbo está na forma de particípio, ele assume a forma feminina porque a palavra leitura vem com determinante. Maravilha. Então nós temos um caso de concordância. Agora, qual das frases abaixo não está de acordo com as normas de concordância? Ele quer a opção com erro. Letra A. Este livro oferece menos conteúdo. Gente, óbvio que está certo. Pelo amor de Deus, menos não existe. A palavra menos não existe. Tá legal? Então, você só pode usar menos numa situação, se você quiser machucar muito meu coração. Menos é muito feio. Pelo amor de Deus, gente. Menos não. Tudo menos menos. Tá? Então, só existe a palavra menos. Meu livro novo ensina as línguas inglesa e francesa. Essa concordância é perfeita, colocando o artigo no plural, o substantivo no plural e os adjetivos no singular. Uma outra construção que é considerada muito correta e muito bonita é ensina a língua. Então você coloca o artigo no singular, o substantivo no singular,
o adjetivo no singular, e aí você faz um recurso que é muito bonito, que é repetir tão somente o artigo. Ensina a língua inglesa e a francesa. São essas as duas construções que são consideradas as mais bonitas quando você tem um substantivo só e dois ou mais adjetivos. Você pode colocar o artigo e o substantivo no plural, os adjetivos no singular, ou você pode colocar todo mundo no singular. Só que aí, antes do segundo, e se houver mais do que dois, terceiro, quarto, tal, você repete tão somente o artigo. Está tudo em anexos? Não. Primeiro que aqui a palavra tudo já é uma palavra que, embora indique uma ideia coletiva, plural e tal, mas a palavra tudo está no singular. Tanto é que você falaria tudo foram feito? Ou tudo foram feitos? Não, né? Você fala tudo foi feito. Então já levaria para o singular. Agora, além de tudo, o emprego do em obriga que o adjetivo venha na forma de singular, na forma invariável. Em anexo, em incluso, em apenso, são formas invariáveis. Maravilha? Ótimo. Então, se ele quer o erro, claramente está aqui. Por fim, é proibido queimada. Tá, Rosenthal, queimada é uma forma feminina. Sim. Mas a palavra queimada vem com determinante? Não. Isso aqui é um fenômeno que acontece com o verbo ser. Tá? Isso só acontece com o verbo ser. Se eu não tivesse o verbo ser, eu seria obrigado a colocar queimada, proibida. Queimada é uma palavra feminina, então eu teria que colocar proibida na forma feminina. Mas quando eu tenho o verbo ser me permite, tá, uma nova situação. Que é quando eu não coloco um determinante, dar uma ideia de generalização. Tá? Como se eu dissesse queimada, de uma forma geral, é algo proibido. Então, quando eu falo queimada é proibido, eu quero dizer que de uma forma geral é algo proibido. Então, quando a palavra não vem com determinante, isso junto ao verbo ser, esse elemento aqui, que é uma forma nominal, é um particípio, certo? Uma forma nominal, ele tem que assumir a forma neutra, e a língua é machista, a forma neutra é forma masculina. Tá? Cerveja é bom. Cerveja sempre será bom, cerveja. Agora, coloquei o determinante. Se eu coloquei o determinante, já não estou dando mais uma ideia de generalização. Não, eu estou especificando. Eu já quero dizer que a queimada é proibida. Essa queimada aqui é uma queimada específica. Então, quando eu coloco o determinante, esse elemento aqui que tem essa forma nominal já passa a concordar com o termo queimada. Então, como eu falei, cerveja é bom, mas eu falo a cerveja é boa. A cerveja será boa. Essa cerveja será boa. Então, colocou o determinante, esse elemento aqui de valor nominal já tem que concordar com esse determinante. Esse determinante é feminino, esse elemento aqui vai concordar com ele. Beleza, galera? Maravilha. Com essa questãozinha aqui eu encerro a análise dessa banca. Tá? São poucas as provas, repito. A maior parte que eu consegui encontrar são provas antigas. Se não me engano, eu encontrei uma prova de 2022. Está aqui, algumas questões estão aqui. Enfim, mas estão muito dentro desse contexto aí que nós trabalhamos. Muita questão de ortografia, muita questão de flexão verbal. Agora, eu não deixaria de estudar de jeito nenhum regência, como eu falei para vocês. Se ele cobra concordância, se ele cobra pontuação, se ele cobra ortografia, então ele se preocupa com a identificação de frase certa e frase errada. Por que ele não vai cobrar regência? Por que ele não vai cobrar colocação pronominal? É porque, na realidade, o universo de questões que nós temos é pequeno. Então eu não deixaria de estudar. E não deixaria de estudar conjunções de jeito nenhum, mesmo não aparecendo. Eu não encontrei questão que versasse sobre esse assunto. Então, perfil da banca que eu consegui identificar, que eu consegui passar para vocês, é esse aí. Beleza, galera? Maravilha, maravilha. Isso aí, quinta-feira estaremos juntos novamente com a nossa tradicionalíssima live. Valeu, pessoal. Grande abraço para todos e até a próxima.